Precisamos de mais de Jesus, amém? Vamos ficar sentados, meus amados irmãos. E de facto nós temos nesta noite, o sol já se pôs, mas nós mantivemos-nos aqui até agora, não é? Amém? E vamos nos manter até ao término do culto, penso eu. Porque acredito que todos os momentos, todas as fases, a oração, o louvor e a adoração e a reflexão na palavra de Deus são importantes, não é? Trabalha em quem nós somos, não é? Se nós deixarmos-nos ser trabalhados pelo culto a Deus, então Deus vai trabalhar, o Espírito de Deus vai trabalhar em nós. E de facto a palavra de Deus no Novo Testamento nós vemos que Jesus encontrava-se ou encontrou-se com muitas pessoas, não é? Homens, mulheres, são muitas as pessoas, as diversidades, as situações, questões de milagre, questões de procurar o que é certo, o que é que se deve fazer. Acredito que essas questões levantadas, esses problemas ainda se mantêm, não é? À nossa volta, em nós. Por isso nós cantamos aquilo que nós estamos a cantar. Não é? Dá-me o teu coração. Nós queremos ter um coração como tu tens. Não é? Dá-me a tua mente, a forma como tu vês, Jesus. O certo é que muitos são exemplos bons daqueles que encontraram-se com Jesus. Nesta noite queria ler duas passagens distintas. A primeira tem a ver com alguém que se encontrou e teve o privilégio de se encontrar com Jesus. Mas a forma como ele respondeu foi assim um pouco... Mesmo quem não é cristão conhece a história. Um homem que se encontrou com Jesus e que acabou por lavar as mãos. Pilatos, não é? Pilatos tinha ali questões internas que fizeram a diferença da sua resposta. Vamos abrir as nossas Bíblias, João capítulo 18, versículo 37 e 38, apenas 2 versículos. Queria partir daqui, também um pouco de outro versículo, já irei dizer. Tem a ver com a resposta de Jesus. João capítulo 38, versículo 37 e 38. E Pilatos, governador, está questionando Jesus, está dialogando com Jesus. E ele não estava preparado para ouvir aquelas palavras que Jesus tinha. E o interessante, irmãos, é que nós podemos ter o testemunho da palavra para nós entendermos, porque a palavra, ela fala connosco. E nesta noite, queria-vos conduzir pelo que a Bíblia diz, com o que está aqui nestes 2 primeiros versículos. Então, penso que já podemos ler. Os irmãos, penso que têm as suas Bíblias à frente. Versículo 37, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? E respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? O que é isso da verdade? Os irmãos sabem a história e percebem que Pilatos não conseguiu lidar com esta questão, com esta forma tão simples e tão poderosa de Jesus se identificar com a própria verdade. E ele, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus claramente, um bocadinho atrás, ele diz: eu sou o caminho. João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a partir daqui, destes 2 versículos, que eu quero vos conduzir para aquilo que a Bíblia diz em 4 pontos. E o primeiro é o problema ou a dificuldade de nós, seres humanos, chegarmos à verdade.
E hoje em dia, mais do que nunca, nós vemos pessoas a dizer, por meios tão simples quanto isso, por meios de comunicação oficiais, ouve-se uma coisa. Alguém com mídia não tradicional diz outra nas plataformas, não é? E as pessoas começam a pensar, então, mas vou acreditar no quê? O certo é que as pessoas, o que é a verdade? O certo é que as pessoas ficam tão confusas no confronto com a verdade no confronto com coisas que são completamente diferentes. E há algo que é fundamental na forma como nós respondemos, que é Jesus dizendo: eu sou a verdade. E neste primeiro ponto, em que nós vemos que o problema da busca pela verdade é alguma coisa real, cada vez mais, nós vemos que a Bíblia nos ajuda a nós percebermos isso. E eu vou percorrer alguns versículos, penso que ali os nossos irmãos na projeção vão nos ajudar nesse sentido, para ser mais célere. Provérbios capítulo 14, versículo 12. A palavra, Salomão vem confirmar isto mesmo, e Salomão diz: há caminho que parece direito, que parece correto ao homem, mas os caminhos dele são morte. Há caminhos que parecem que são certos, parecem que são corretos, parece que faz todo o sentido, parece que são lógicos, mas que não são. Mas que conduzem à morte. Não tem nada a ver. E Salomão diz isso. Diz-nos isso. E nós vemos que Isaías, o profeta Isaías também, vou citar aqui o texto 55, a última parte do versículo 9, Isaías 55, capítulo 55, a última parte do versículo 9, ele diz que assim são os meus caminhos. Deus está a falar pelo profeta. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, a forma como Deus tem de agir e de pensar está muito além da nossa forma de entender, a nossa limitação humana. E nós entendemos isso, que somos limitados, não é? Não entendemos isso? Há determinadas pessoas que pensam de uma forma e que diz completamente o contrário, não é? Diz: eu sou Deus, eu é que sei, eu faço o que eu entendo e isto é a minha verdade, é o que eu penso, é a verdade, não é? E muitos têm arrastado milhões, não é? Atrás de si. Há muitas ideologias ao longo dos séculos, é só estudarmos a história e nós vemos isso. O que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia é o nosso manual, é o nosso guia. Então, o que parece certo aos nossos olhos pode, na verdade, levar à destruição, não é? Vimos isso no texto de Salomão. A sabedoria humana por si só não é suficiente para poder alcançar Deus, para poder conhecer Deus. O problema do pecado. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ainda no primeiro ponto, nós vemos que existe um problema. É o problema do pecado. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração. Por isso é que nós estávamos a cantar: Deus dá-me o teu coração. Porque Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Por isso é que nós estávamos a cantar. Porque percebemos que o nosso coração nos induz a nós fazermos as escolhas que não são certas. Por isso nós queremos o coração dele. Não é? Então o problema do pecado. E Romanos, no capítulo 1, no versículo 22, penso que na última parte do versículo 22, Paulo diz: o seu coração insensato se obscureceu, dizendo sábios, tornaram-se loucos. O pecado corrompe o nosso coração, torna-o enganoso, incapaz de discernir o que é correto, o que é verdadeiro em si. Por si só. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinho tu não consegues. É o que a Bíblia diz. Então, o pecado, a forma limitada de nós alcançarmos a verdade, traz confusão. É o que resulta. E Paulo aos Efésios, no capítulo 14, no versículo 17 e no versículo 18, ele diz: não andeis
mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, confusos, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E como resultado da nossa limitação, da nossa natureza pecadora, o nosso entendimento torna-se, como Paulo disse, obscurecido. Vivemos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Pensamos que sabemos. Pensamos que aquilo é que é o melhor. Não precisamos de consultar Deus. Não precisamos de consultar a Bíblia. Tornamos-nos incapazes de discernir o que é verdade. Segundo ponto. No primeiro nós vimos que há um problema. Nosso problema. Da nossa busca pessoal pela verdade. Foi no primeiro ponto. No segundo ponto nós vemos Jesus como a resposta, e esta é a resposta definitiva. Jesus, é interessante, é que Jesus identifica-se como ele sendo a verdade. Jesus não diz, eu conheço a verdade, eu sei onde é que a verdade está. Ele não diz só isto. Ele não dá frases verdadeiras. Ele faz muito mais do que isso. Ele identifica-se como sendo a verdade. E isto faz toda a diferença, não é? Porque a nossa experiência do dia a dia é, quando eu preciso fazer alguma coisa específica, vou perguntar a alguém que saiba, que tenha a experiência, que seja instruído, para nós também procedermos da melhor forma, não é? Aqui nós entendemos, aquilo que a Bíblia diz, é que a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. E João diz, 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, as palavras que foram ditas a Pilatos têm tanto poder e são tão grandes que com as suas muitas coisas que estavam no coração e na mente de Pilatos, ele não conseguiu lidar e lavou as mãos. Não vamos lavar as mãos como Pilatos lavou. Porque nós já temos este relacionamento com Jesus. E nós entendemos isso, aquilo que nós já há pouco estávamos a cantar. Porque sabemos quem somos e sabemos quem Jesus é. Mas a personificação da própria verdade, Jesus, faz toda a diferença. Através de Jesus podemos conhecer a verdade de Deus de forma completa e de forma pessoal. Então Jesus acaba por revelar o Pai. João 14:9, ele diz isso. Vou ler João 1:18, peço desculpa. João 1:18. Diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, o evangelista João está dizendo que o Pai, Jesus mostra, aponta, revela o Pai. Então, através de Jesus, podemos ter um relacionamento com o Pai. E Jesus, como palavra de Deus, é interessante nós olharmos para João 1:1 e vermos que no ponto 2 nós temos Jesus como a resposta definitiva. E João 1, o que é que ele diz? No princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra mais importante da frase, não é? Se tirarmos os verbos das frases, o que é que acontece? Não nos conseguimos entender, não é? O verbo é o motor da frase. É o que dá sentido à frase. Então o evangelista João utilizou esta palavra do logos, o verbo, a palavra. A palavra. As palavras mais ricas do grego. O evangelista João utiliza aqui. Então João diz, no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Assim como a palavra revela os nossos pensamentos, não é? A palavra revela os nossos pensamentos. Revela aquilo que nós pensamos. Quando um menino diz à mãe, dá-me aquilo. Ou dá-me coisa. Não é? Nós dizemos, mas que palavra é essa? O que é que queres dizer? As palavras são específicas. Não é? Porque já foi pensado aquilo que ele quer. Não foi dito. Então a palavra
ela é reveladora. A nossa palavra é reveladora daquilo que está na nossa mente, no nosso coração. Então a palavra de Deus, que é Jesus, ela revela o coração e a vontade de Deus. Daí que quando nós encontramos Jesus, a palavra, a verdade, nós sabemos qual é o coração e a mente de Deus. A resposta à dúvida, ao ceticismo de Pilatos, nós vemos que a verdade não é uma ideia abstrata, mas é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. E aqueles que pertencem à verdade, vejam bem aquilo que Jesus estava a dizer, aqueles que pertencem à verdade ouvem a voz de Jesus. Se não estás a ouvir a voz de Jesus é porque não estás na verdade. Então se estás na verdade tens que ouvir a voz de Jesus. Então, irmãos, já vimos, ponto 2, Jesus como uma resposta definitiva. Ponto 3, obstáculos ao conhecimento da verdade. E muitos destes obstáculos, que não vou referir muito rapidamente, estavam ali no coração e na mente de Jesus. E estão no coração daqueles que são homens e mulheres que não têm Jesus, que ainda não se encontraram com Jesus, que podem afetar aqueles que já conhecem Jesus. Então, o orgulho e a autossuficiência, Salomão diz, 16, 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então nós vemos que a palavra de Deus, que nos está a orientar aqui que está-nos a dar suporte neste fio condutor da mensagem, diz que o orgulho humano é um dos maiores obstáculos a recebermos a verdade de Deus. Não é? É o que a Bíblia diz. Não sei qual é a vossa experiência, porque quando nós somos experientes, acabamos por beneficiar, não é? E aprendemos. Então, somos impedidos quando o orgulho, o ego, somos impedidos de reconhecer a necessidade de Deus e da sua verdade. E isso pode nos levar à ruína espiritual. Interesses pessoais. Pilatos tinha muitos interesses pessoais. Não vamos falar da questão ali. Ele representava a autoridade romana. Ele tinha que equilibrar ali as forças. E ele teve que agradar a alguns. Por isso é que ele lavou as mãos de forma assim um pouco a enganar-se a si, enganar os outros, que não tinha responsabilidade porque ele era a autoridade civil naquele lugar. Interesses pessoais. E 1 de João, no capítulo 2, versículo 15 e versículo 16, vamos ler, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, não é? O desejo ardente da carne, o querer, o possuir, a coisa nova, não é? Tenham cuidado com isso. A publicidade faz trabalhar o nosso coração e a nossa mente. Por isso é que há pouco estávamos a cantar. Dá-me o teu coração. Porque nós entendemos que os senhores responsáveis da publicidade trabalham na nossa mente e no nosso coração de forma que nós desejemos. E o facto de nós percebermos isso, porque nós percebemos isso, nós estamos aqui e estamos a orar e a adorar e a dizer: Deus, trabalha na minha mente e no meu coração para eu desejar aquilo que é correto. Então João diz: Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porquanto tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, os nossos desejos, as nossas ambições materiais, os nossos desejos carnais, o amor às coisas, criam um conflito direto com a verdade de Deus. Pilatos tinha esse problema. Acredito que ele percebeu quem era Jesus. Estou aqui a fazer a interpretação. Acredito que ele percebeu quem era ali Jesus. Mas porque ele tinha muitos interesses, ele tinha muito a perder, mas também tinha muito a ganhar. Mas ele tinha muito a perder. Ele tinha muito a perder. Irmãos, há países em que não têm a liberdade de nós estarmos aqui. Há irmãos que têm muito a perder de se reunirem.
E eles reúnem-se. Nós temos a perder muito. Talvez temos muito pouco a perder. Há irmãos nossos que podem perder a vida. A vida não é eterna. Mas a vida, não é? Tal como nós a conhecemos e vivemos e experimentamos aqui, nossa vida física, porque as autoridades impedem que isso aconteça. O medo das consequências. É isso que estávamos a falar. O medo das consequências. Vou novamente a Salomão. Provérbios 29, 25 diz: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O medo das consequências sociais, profissionais, pessoais, podem nos impedir de nós abraçarmos ou de nós confessarmos a verdade. É verdade ou mentira? É verdade. Faz parte da nossa experiência diária. Temos receio porque podemos ficar a perder. Não acontece convosco? A dureza do coração. E Jesus, numa determinada altura, porque viu, e estava a falar para os discípulos, viu que eles eram duros de coração, estavam numa situação de dureza de coração, e Jesus disse: o vosso coração está duro, está endurecido. O endurecimento do coração é um processo gradual, muitas das vezes. Devagarinho. É como os caracóis. Devagarinho. A água está a aquecer devagarinho, 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 devagarinho. E o definitivo acontece. A morte acontece devagarinho. Então o endurecimento do coração muitas das vezes é um processo gradual. É um processo devagarinho, em que nós assimilamos isto, amanhã assimilamos aquilo. Ficamos insensíveis à verdade. E o pecado continua e a resistência repetida à voz de Deus vão criar uma barreira que impedem de nós aceitarmos e nós compreendermos a verdade de Deus. É isso que nós vemos pela Bíblia. E por fim, no último ponto, vou terminar, o último ponto. Nós já vimos no primeiro a dificuldade de nós buscarmos por nós próprios a verdade plena, aquilo que é a verdade absoluta. Nós acreditamos que existe uma verdade plena e absoluta. E é Jesus Cristo que se identifica como esta resposta definitiva. E nós vimos alguns obstáculos que impedem de nós conhecermos a verdade, de nós usufruirmos desta verdade. E no ponto 4 nós vamos, por fim, ver pela palavra, pela Bíblia, que a vida transformada, a vida pode ser transformada pela verdade. A vida é transformada pela verdade. A verdade libertadora. Ler 2 versículos que João, o Evangelho de João, os irmãos conhecem muito bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que liberdade é essa? A verdade de Cristo não apenas nos informa, porque nós hoje em dia vivemos numa sociedade em que até o dentista na cadeira, nós de vez em quando nos sentamos, ele diz, olha, agora vou fazer isto, vou fazer aquilo, isto não vai doer, ou vai doer um bocadinho, você tem aqui um problema mais complicado. Diz ou não diz? Ele está-nos a informar. É assim que nós funcionamos na nossa sociedade hoje em dia. Nós precisamos de informação. Mas mais do que informação, nós precisamos de usufruir desta liberdade. Não apenas falar dela, não apenas perceber que ela existe, mas relacionarmos com ela. E o facto de nós nos relacionarmos com Jesus é o que vai fazer toda a diferença, porque Jesus é a verdade. Então o Espírito de Deus opera para que esta liberdade possa ser uma realidade nas nossas vidas. E esta verdade vai fazer o quê? Nós vemos no Novo Testamento. Santificar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João diz isso, 17:17.
A verdade de Deus tem um poder santificador que nos separa do pecado e nos aproxima de Deus. A verdade é transformadora. Paulo diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis tudo se fez novo. O que é que se fez novo? Como é que se faz novo? Que o Espírito de Deus possa comunicar com esta verdade aos nossos corações. Novo como? Vou esquecer aquilo que já fiz de errado, vou-me transformar numa coisa que eu não sei o que é, melhor, mas não sei o que é. Por isso é que Jesus está a dizer que Ele é a verdade. E a verdade tem a ver com relacionamento. Vejam bem, não há uma coisa estática, é um relacionamento que se estabelece e que cresce, não é? É, não é? O relacionamento cresce. É muitas vezes pela dificuldade que nós aprendemos, que usufruímos. Então a transformação pela verdade de Cristo é radical e é completa. Tornamos-nos novas criaturas. O velho já passou, a novidade acontece. E acontece porque nós nos relacionamos com Jesus. Estou já a terminar. A verdade capacita. Atos, capítulo 1, versículo 8. Todos nós sabemos o que é que acontece aqui. Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito. Para quê? Para ser testemunhas. Esta capacidade de nós testemunharmos é dada por Deus. É dada pela verdade. Aqueles que conhecem a verdade em Cristo tornam-se testemunhas dessa mesma verdade. E o Espírito Santo capacita-nos a nós a partilharmos esta verdade. Concluindo, aquilo que nós vimos nesta tarde pela palavra, nos 4 pontos, vimos que o problema e a humanidade limitada pelo pecado, pelo orgulho, não consegue por si só encontrar a verdade. Não é? Vamos chegar a casa, vamos abrir os nossos televisões e eles estão a dizer que aquelas pessoas estavam completamente erradas porque começaram a guerra. E no Telegram, ou no X, ou noutra rede qualquer, pessoas também com autoridade vão dizer, não, isto não foi assim. E vão dar-nos uma perspectiva completamente diferente. E nós vamos ficar assim, então, mas quem é que está a falar a verdade? Vamos ficar confusos. A minha realidade é essa, não é a vossa realidade. Por isso faz todo o sentido. E aquilo que Deus tem falado no meu coração, tem colocado este tema no meu coração, tem a ver porque é um tema atual. E se nós estamos a orar e a adorar e a louvar a Deus e orar, nós temos cada vez estar bem presente que neste relacionamento que nós temos com Jesus e que cresce diariamente é fundamental para nós percebermos aquilo que é verdadeiro. Segundo ponto, nós vimos a solução. Jesus Cristo não apenas ensina a verdade, mas Ele é a verdade. A resposta à pergunta de Pilatos estava literalmente diante dos olhos dele. Estava mesmo ali, à frente. Terceiro ponto, nós vimos o quê? Os obstáculos ao conhecimento da verdade. O orgulho, os interesses pessoais, o medo, a dureza do coração. Os discípulos foram confrontados com as palavras de Jesus quando ele disse, vocês são duros de coração. E eles viram muita coisa. 3 anos e meio ali com ele, com Jesus. Cerca de 3 anos. Duros de coração. Ponto 4, nós vimos o poder transformador da verdade. Quando recebemos Jesus como sendo a verdade, somos libertados. É o que a Bíblia diz. É aquilo que nós lemos aqui nos textos que foram projetados, que eu também li. Santificados, transformados, capacitados. E há uma escolha diante de nós. Continuar a fazer a mesma pergunta que Pilatos fez. O que é a verdade? Uma busca sem fim. Há coisas que nós vamos continuar sempre à procura. O que é verdadeiro? Quem está a dizer?
É Israel que está a dizer, é o Irão que está a dizer que é verdade, são os analísticas de esquerda que estão a dizer, é os analistas de direita que estão a dizer. Vou acreditar no quê? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Já se questionaram? O que é que a Bíblia, o que é que as profecias dizem sobre isso? Elas falam sobre isso? Ou vamos continuar a questionar a verdade, como estava a dizer, ou então vamos aceitar a resposta de Jesus. Eu sou a verdade. E permitir que o Espírito de Deus possa transformar, porque a transformação é diária, a transformação é o processo. Porque se isso acontecer na minha vida, na vossa vida, irmãos, as cadeiras vão deixar de estar vazias. Porque as pessoas vão querer se encontrar com Jesus. Então, irmãos, a nossa resposta é sim, Jesus. Eu sei que tu és a verdade, porque eu pertenço a ti. Vamos ficar de pé, irmãos. Ainda vamos ter tempo para nós darmos as nossas ofertas logo a seguir, mas é importante nós também percebermos o que é que a Bíblia nos diz e sondar aquilo que está cá dentro do nosso coração, das nossas ideias, não é? Somos muito parecidos uns aos outros. Somos muito parecidos com aqueles que viviam há quase 2000 anos, há 3000 anos, há 4000 anos, há 5000 anos. A própria natureza humana está refletida nas páginas da Bíblia. E no Novo Testamento, de uma forma mais nítida, nós entendemos qual é o plano de Deus para nós, da forma como nós devemos viver. Então vamos orar a Deus para que aquilo que a Bíblia tem para nós possa ser uma realidade no nosso dia a dia. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo aquilo que tu nos tens dado, pela revelação da tua palavra na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a nós usufruirmos da liberdade que nós temos em ti. Ajuda-nos, Pai, a nós escolhermos a verdade e não a mentira. Não a nossa própria verdade, não a nossa própria perspectiva. Mas ajuda-nos, Pai, a nós nos orientarmos segundo o que a tua Bíblia, a tua palavra, a Bíblia, ela diz para nós, como teus discípulos. Ajuda-nos, Pai, no nosso dia-a-dia, nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, a nós a consultarmos primeiro o que é que nós devemos de escolher, o que é que nós devemos de seguir, o que é que nós devemos de fazer. Ajuda-nos, Pai, que esta verdade que tu te identificas com ela possa ganhar mais terreno nas nossas escolhas, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família, Pai. Ajuda-nos que outros também possam encontrar-te. Outros que andam à busca, à procura da verdade. Que ficam confusos quando se deparam contigo, com as tuas palavras. Ajuda-os, Pai, a entenderem que a tua palavra ela possa penetrar na sua mente e no seu coração, para que haja uma transformação também espiritual. E que não seja por força humana, por palavras persuasivas, mas pela manifestação do teu Espírito no coração e na mente dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, daqueles que habitam e trabalham no sítio onde nós estamos. Te agradecemos pelo aquilo que vais fazer com esses irmãos que estão aqui nesta noite, com aqueles que estão lá em casa. E obrigado, Jesus, porque tens permitido te revelar a cada um de nós, mesmo pequeninos, mesmo incapazes, mesmo sem forças, Pai. Tu tens-te revelado a cada um de nós. E obrigado porque esta revelação tem transformado as nossas vidas. E que tu possas, Pai, continuar a trabalhar, que o teu Espírito possa continuar a trabalhar na vida desta igreja, para que esta igreja ela possa dar mais espaço à ação do teu Espírito. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.